Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos a Ti por nos permitir aqui estarmos de retorno, reunidos novamente, para aquele estudo sistematizado que temos feito da codificação, alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a Ti a inspiração, a orientação, a luz, para que os nossos comentários sejam adequados, sejam pertinentes, possam nos auxiliar no entendimento da doutrina espírita. Pedimos a assistência dos mentores da nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que, se for proveitoso para os espíritos que estão em aprendizagem na casa, que possa haver aquela conexão desse estudo, para que ele possa ser compartilhado na nossa casa. Agradecemos uma vez mais, repetimos, que as tuas bênçãos de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem. Dando então continuidade ao estudo semanal que temos feito às terças-feiras, alternando entre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, hoje retornando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 10, que é o último item das causas anteriores às aflições. Então, o som aí está aberto, eu vou lendo, começo a comentar, vocês podem entrar também, se quiserem comentar, tá bom? Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se a ideia da sua própria cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, o texto aqui é bem interessante pela síntese que ele apresenta e nos dá ensejo aqui de um ótimo aprendizado. Então, a felicidade completa, pura, depende de nos tornarmos espíritos puros, puros das imperfeições, com todas as virtudes afloradas, desenvolvidas, sem mais nenhuma imperfeição, mas ainda não infalível, ainda não infalíveis, podendo ainda cometer erros. Evidentemente que não são erros como os que nós cometemos. São erros que talvez aos nossos olhos nem sejam erros, nem consideraríamos erros, mas do ponto de vista lá desse grupo de espíritos puros,
Não vou dizer nem que sejam erros, talvez a palavra não seja apropriada. Nós ainda precisamos aprender muito sobre os espíritos puros, então eu não vou nem me aventurar muito aqui em comentários, porque é uma condição que nós desconhecemos. Nós temos lampejos de felicidade, porque as virtudes ainda estão em desenvolvimento. Algumas já estão consolidadas, mas muitas ainda não. Quando todas estiverem consolidadas, então nós seremos espíritos puros. É, então, a entrada nos mundos ditosos, aqueles que já estão à frente da regeneração, porque vamos lembrar que o mundo de regeneração já é mundo ditoso no seu primórdio, no seu início, porque lá já não existe o mal como o temos hoje na Terra. Qual é o mal que ocorre no mundo de regeneração? É o mal emocional, é o mal menor, por ainda não havermos completado a purificação. Então, não é o mal que como vemos hoje na Terra. Porque no mundo de regeneração, isso já estudamos aqui, as almas penitentes encontram a calma e o repouso e acabam por se depurar. Então é o que falta para a depuração que vai ser completado na que falta para a felicidade completa é o que vai ser completado na regeneração. Então, mediante as diversas existências que nós vamos expungindo pouco a pouco as imperfeições, tudo isso para nós é um ponto pacífico. Outro ponto interessante aqui é o que está dito aqui no final. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e que deve regozijar-se a ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, impaciências são imperfeições. Se nós estamos aqui passando por expiações para o aperfeiçoamento, onde devemos desenvolver a resignação, que é uma virtude. Mas nós somos impacientes, não temos muita calma, muita serenidade para com as provações, então é indício que nós temos que continuar na caminhada até terminarmos, porque impaciência decorre da falta de resignação, da falta de confiança, da falta de fé, portanto, é indício de imperfeição. Comentários aí, pessoal? E também acho que essa falta de paciência, mais difícil é o processo, né? Mais doído. É mais doído. Mais doído é o processo, porque falta aquela virtude que vai tornar mais suave a questão. Então, as expiações, elas ajudam a fazer esse movimento aqui, ó, de apagar as faltas e purificar. Porque as expiações, elas vão proporcionar, elas vão acelerar na nossa intimidade o desenvolvimento das virtudes, porque elas vão. Nós seremos desafiados com as expiações a desenvolver confiança, fé, resignação, paciência. Porque vamos lembrar que Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar.
Então, vamos supor que nós estamos muito condescendentes conosco mesmos, muito devagar, meio lentos na mudança de hábitos, que vão acelerar o processo de evolução. Então, a expiação ela entra como um fator que vai nos ajudar a acelerar o, a conquista daquelas virtudes que nós não estamos querendo muito sacrificar certos hábitos para certas rotinas, certas atitudes para adquirir. Então a expiação entra como aquele componente que vai acelerar o processo. Nós vamos ter que correr para achar uma solução. E enfrentar a expiação com rebeldia, com revolta, evidentemente que isso agrava o sofrimento. Já temos ali uma carga de sofrimento com a expiação. Nós acrescentamos mais outras duas cargas, revolta e rebeldia, que são sentimentos desagradáveis que causam desconforto, sentimentos que impõem também um certo sofrimento emocional. Então nós estamos agregando dor, agregando um sofrimento à expiação propriamente dita. Então, nesse sentido, se nós conseguirmos aproveitar a expiação e praticar essas virtudes, resignação e paciência, então nós vamos dar um passo mais rápido, certo? Vamos em frente ou mais comentários aí, Elana? Não, em frente, tranquilo. Boa noite, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite. Quer deixar o som aberto? Pode deixar, tá? Falou. Eu estou deixando o som aberto porque eu fecho, eu já expliquei aqui porque nós fechamos o som, né? Então não vou repetir não, que é para não ficar gravado aqui. Tranquilo. Esquecimento do passado. Item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências, mas, indicam que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido, completamente nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal,
dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, envolvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Então vamos aqui no início, que o texto é muito rico. Então, retomando aqui o ponto, vamos repetir aqui a leitura. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Por quê? Porque, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecer de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, se houvesse uma lembrança muito clara, muito nítida, a convivência seria muito difícil na Terra. Sem essa lembrança clara, já vemos aí as dificuldades que há nos relacionamentos nos lares, os ódios que permanecem como antipatias, má vontade, impaciência para com uns para com os outros, por exemplo. Já para nós que temos o conhecimento da imortalidade da reencarnação, já são indícios aí das tendências, dos sentimentos que foram alimentados e que ainda estão vivos no nosso mundo interior, somente não temos a lembrança das causas, certo? Então, esse movimento poderia, essa lembrança, por exemplo, aqui, uma lembrança, poderia nos humilhar em determinados momentos ante a presença aqueles a quem ofendemos. Também poderia insuflar o orgulho quando nós ali nos lembrássemos das posições de poder que já tivemos no passado, de domínio. Então poderia haver um certo orgulho, uma certa vaidade, também seria prejudicial. Então, no nosso presente estágio de evolução, nós não temos condições ainda, dadas as nossas imperfeições, de convivermos, vivermos de modo equilibrado na nossa atual condição existencial. Porque, ora, nós iríamos permear nossas ações, ora com
sentimento de humilhação, sentimento de orgulho, de vaidade, prepotência, porque se nós nos iríamos lembrar de todas as existências, das existências em que nós tivemos posição de privilegiada, daquelas em que fomos escravos, fomos maltratados, e certamente nós não conseguiríamos conviver, ter uma condição mental saudável, lembrando das atrocidades que nós cometemos e das atrocidades que nós sofremos. Então, esse é um ponto muito importante a se ressaltar. Agora, à medida que o progresso espiritual, o progresso moral, vai se estabelecendo na nossa intimidade, essas barreiras vão sendo rompidas. Então, por exemplo, aqui no próprio texto em que Kardec vai dizer que nós nunca nos perdemos completamente a lembrança, quando nós estamos semi-libertos pelo sono, gozamos de certa liberdade, o corpo adormecido, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior. Então, nós temos experiência concreta no nosso grupo, que durante o período do sono físico, aprendemos isso no Livro dos Espíritos, o espírito sonda o passado e pesquisa o futuro. Ele sonda o passado porque as memórias afloram. E essa sondagem do passado, essas pesquisas que ele faz em si mesmo no passado, consultando as imagens, as lembranças, ocasionalmente permanecem como um sonho que foi vivenciado. Vocês têm tido notícias disso no nosso grupo lá. Certo? Então, o que acontece na prática? Acontece que no libertos da matéria, nós nos lembramos. Agora, nós não nos lembramos de todas, de algumas, aí vai depender do quê? De até que limite nós temos tido acesso. No caso aí a que eu estou me referindo, a pessoa tem tido acesso até a Guerra de Troia. Foi um evento que ocorreu por volta de 1180, 1200 a.C., aproximadamente. Então, isso é uma demonstração de que a lembrança está presente. Agora, a despeito, nós já temos aqui falado isso, no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, item 290, nós aprendemos que paralelamente a esse movimento, ou não de imersão do sonho, ou permanência do que emerge durante o período de desprendimento, nós podemos ser informados pelos espíritos sobre o passado. Está no Livro dos Médiuns. Isso acontece nas reuniões mediúnicas sérias, ao longo do tempo. Quando o trabalho é sério, os espíritos podem nos informar. Esse assunto nós já temos até conversado já anteriormente aqui em outros campos aí, outros capítulos aí do nosso estudo, Livro dos Espíritos, por exemplo. Então, à medida que a gente vai evoluindo, as barreiras vão se rompendo e vai chegar um momento em que nós vamos nos lembrar mesmo
durante a existência corporal. Se nesta existência ainda não sabemos, mas nas próximas, muito provavelmente. Muito provavelmente. Então, nós temos que estar preparados para esse momento, em que vão aflorar as lembranças, porque vão ser momentos desafiadores também, mas nós estaremos preparados, evidentemente, porque senão a lembrança não iria emergir. Muito bem, amigos. Comentários? Olha, depois do que você falou, não sei se muita coisa não, mas acho que fica claro aqui que a memória que se quer tratar aqui é a memória do sentimento. Sim. Então se naquela circunstância que eu vivenciei ficou gravado a memória do egoísmo, do orgulho, da violência, eu vou vivenciar uma outra situação para eu tratar esse sentimento, né? Não necessariamente precisa ser com a mesma pessoa, mesmo porque essa pessoa com quem às vezes eu ofendi, ela já não precisa mais estar comigo de novo. Ela já pode ter ficado a mula, vamos dizer assim, ou estar em outro ambiente, em outra, talvez até tenha reencarnado, mas em outros aspectos, então não necessariamente precisa. Sim, sim. E como a coisa não é olho por olho, dente por dente, ou seja, você me bateu, eu também bato em você, não é nesse sentido, né? Então não tem... Realmente, eu acho assim, é bastante compreensível por que a gente não se lembra do que nos aconteceu. Não lembramos nesses aspectos, né? Mas a gente sente, a gente percebe, tem várias experiências de parece que eu já vivi isso, parece que eu já estive aqui, né? Parece que eu já te conheço de algum lugar, né? Antipatias espontâneas, simpatias instantâneas, então tudo isso, acho que tudo isso vem falar a favor desse esquecimento do passado, né? Sem dúvida. E eu acho também que quando ele fala dessa experiência de dormir, quando o espírito adormece o corpo, né? Que goza de certa liberdade, consciências anteriores, a gente vai lembrar aqui que são muito poucos espíritos que têm essa capacidade também, né? Sim. Porque uma boa parte de nós vamos dormir e vão ficar aqui, por aqui mesmo. Uma boa parte ligado no próprio corpo, Sim, né? Não sim. vai nem conseguir sair, perceber que está deixando o corpo, né? Exato, exato. Tem esse aspecto também aí. Claro, Colocar. sim, sem dúvida, né? Estão falando de... Aqui está falando no modo geral, Sim. mas a gente sabe que não... Tendo em vista aí a grande percentagem de espíritos ainda complicados que habitam a Terra, chamados de semi-selvagens, de selvagens e semi-civilizados pelos espíritos, então nós vamos entender que esse grupamento, esses aí, obviamente, não me parece que eles não têm essa recordação. Uhum. Só aquela categoria dos mais adiantados, vamos dizer assim. Mais alguém quer comentar? Eu penso que essa questão da consciência do que fomos, o que fizemos, ela tende a ser natural à medida que o espírito realmente desenvolver, né? É muito importante a gente ter realmente um preparo para conhecer o nosso passado, ou que seja uma consciência com um propósito, né? E realmente, hoje, no mundo que a gente vive, onde o orgulho, a vaidade, o egoísmo imperam, então, realmente não condiz, né, com a consciência do que fizemos ou do que fomos, né? Isso talvez realmente entre num campo aí que possa prejudicar muito mais do que ajudar, né? Sim, sem dúvida.
Essas emersões são um alerta para quem tem essa oportunidade para que não sejam repetidos os erros que foram cometidos. Os E a gente sabe abusos. que é a divina misericórdia atuando, né? É Deus nos dando realmente essa oportunidade Sem dúvida. de exercer o que for possível, sem entrar realmente nessa questão de saber o que foi feito, o que deixou de fazer, para realmente conseguir, né, alcançar aí o resultado. Sem dúvida. Agora, interessante, eu não sei se tem alguma relação, Júlio, mas, por exemplo, quando o espírito ele retorna ao mundo espiritual da gente encarnado, faz-se necessário que ele saiba a realidade, né? De quem foi, do que fez, e muitas vezes até em reuniões de desobsessão, o espírito precisa daquele choque da matéria para poder ter consciência do que ele fez. Sim. Né? Então, é interessante como que é diferente, né? Para o encarnado e para o desencarnado, realmente. São condições diferentes, né? Em momentos diferentes. Sem dúvida. Sem dúvida. Mais comentário? Pode falar, Luiz. Nossa, só uma coisa, as condições são diferentes, mas o que vai despertar ali é o mesmo sentimento. Né? A gente vê nas reuniões de obsessão, às vezes o espírito falando que localizou um determinado espírito, custou localizar, movido por sentimento de ódio, né? de vingança. Então, assim, o sentimento, ele que é o motor da coisa, né? Sentimento. Sentimento é o sinal da lembrança não verbalizada, não descritiva, vamos colocar assim, sem imagens, de que algo aconteceu. De muito forte. Então, tanto quanto para o bem quanto para o mal. Sim. E agora, no futuro desse espírito, obviamente que a lembrança ela vai aflorar. Porque não tem como nós avançarmos para a pureza. Nós trabalhamos aqui no tópico anterior sem uma consciência plena do passado, de forma integral. Sim. Vamos em frente ou alguém quer falar mais? Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade do porvir. O texto é longo, vamos comentando por partes. Quem quer comentar? Palavrinha para definir isso para mim: resignação. Sim. Resignação. Não é? Bem-aventurados os aflitos. Então, essa bem-aventurança, a virtude que está
não explicitada nela, porque nas outras bem-aventuranças Jesus explicita as virtudes. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Aqui é a resignação, que é a virtude que aí está. E podia ter dito assim: bem-aventurados os resignados, pois que serão consolados, por exemplo. Então é a virtude mesmo que está. Então a palavra-chave aí é resignação, sem dúvida. Então o sofrimento é a anticâmara do saneamento, da libertação. Nesse sentido aqui, quando a aflição é suportada com paciência, suportadas pacientemente. Porque quando o sofrimento é suportado com revolta e rebeldia, aí já não tem virtude. É Deus de ensejo, de aprimoramento. Será preciso voltar para desenvolver essas virtudes aí que faltaram. Resignação, paciência. Pode até gerar outro tipo de problema, né? Gerar outro tipo de problema. Pode dar uma resignação. Nós vimos no texto número 10, que fala das causas anteriores das aflições. No final do texto número 10, o último parágrafo aqui, ó. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. O objetivo é o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é demonstrado por virtudes que se irradiam e se manifestam, virtudes efetivas e não a tentativa. A virtude sempre que nós tentamos, resistimos ao mal. Mas a consolidação é demonstrada pelo sentimento que emerge, Sim. se irradia. E hoje, diferentemente da época de Jesus, né, nós já temos assim, uma explicação bem detalhada e aprofundada do porquê do sofrimento. Né? A doutrina espírita vem trazer isso para a gente de maneira muito clara, né? Não é um castigo de Deus, né? Não é porque eu mereço, porque são com consequências daquilo que eu fiz anteriormente. Sim, né? sim. Só estou apenas colhendo o que eu plantei. O que a justiça divina quer é que eu pelo menos colha o que eu plantei. Exatamente. Para que eu fique salvo, que eu resolva o meu problema. Sem dúvida. Se eu me nego a colher, eu vou ter mais dificuldade, né? Lógico. Aquela imperfeição aumenta. Aumenta. Exatamente. Vai frutificar mais ainda, né? Vai frutificar mais ainda. Exatamente. O homem que sofre, continuando então, o texto é longo, por isso que nós demos aí uma pausa, né? Fizemos um comentário dos 2 parágrafos para continuarmos aqui. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma. O que você acabou de dizer aí, ó. Aqui o Criador diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se não o fizeres, aumentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que ele deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido. Esse é outro ponto importante, porque, a rigor, a dívida nunca que é cobrada integralmente. O dízimo, o símbolo do dízimo no texto, define que a cobrança é feita em cima de 10%. 10%. Então, dessa existência, você vai ter 10% de problema lá
do montante de 100. Então, se você sair bem os 10%, evidentemente que você vai diminuir consideravelmente a outra parte. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, vamos lembrar aqui da questão 770 do Livro dos Espíritos. Para a gente de forma bem didática aqui, entender o processo. Quando, falando aí da vida de isolamento, voto de silêncio, a resposta que os espíritos dão a 770A é bem interessante. Olha o que está dito aqui. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, nós temos que entender que o melhor pagamento é fazer o bem. O melhor pagamento é fazer o bem. E esse é o pagamento, vamos colocar assim, para aqui nós ajustarmos a linguagem aqui da codificação. O melhor pagamento que Deus espera de nós é o bem. Porque fazendo o bem, nós estamos demonstrando que não precisamos do castigo da punição. O castigo da punição também precisa dizer que não é como se pensa, como o senso comum pensa. Deus não vai impor castigo ou punição. O que é a punição ou o castigo? O Paulo, no livro dos Espíritos da questão 1009, diz muito bem. É uma soma de dores para nos fazer desgostar do desvio. Então é um movimento interior que é inerente à imperfeição. Quando nós falamos de não suportarmos as provas com paciência, com rebeldia e revolta, a impaciência, a rebeldia e a revolta são sentimentos desagradáveis. Alguém gosta de sentir impaciência? Se sente feliz experimentando a impaciência? A rebeldia, a revolta? Não, evidentemente que não. Não são sentimentos que não trazem bem-estar, não trazem conforto interior, não trazem calma. Então, esse é o contingente punitivo. O mal é o seu próprio remédio. Nós precisamos nos conscientizar dessa dimensão. Muita gente não se atenta para essa dimensão. Enquanto tivermos imperfeição, vamos estar nos mantendo no plano da punição. De fora para dentro, não de dentro para fora. De dentro para fora. Então, quanto mais nós nos entregamos ao bem, melhor pagamento é fazer maior soma de bem do que de mal, nós vamos saneando os corações. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Então, vejam bem que interessante. Os aflitos, os que se encontram na aflição, já são ditosos desde esse momento, porque estão quitando. Eles já estão naquele quadro. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, aquela bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois que serão fartos. Esse é o movimento, vamos colocar assim, sede de justeza, sede de equilíbrio. Não é exigência da justiça para comigo. Ele me deve, tem que me pagar. Não. São bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Eu tendo fome e sede de justiça, eu vou buscar o quê? Quitar a minha dívida. Vou buscar
apaziguar o meu coração. Então, se eu tenho complexo de culpa, arrependimento, é um sinal de que eu falhei em algum movimento nesse terreno. O injusto, não tratei bem alguém. Então, depois a consciência vai nos cobrar. Então, na própria aflição, que é consolada como a paciência, a resignação, já são um consolo para aquela aflição. Perceberam? Uhum. Porque se eu me revolto, me rebelo, eu vou acrescentar uma carga àquela aflição, ela vai piorar. Mas se eu aplico a paciência, a resignação, então eu já estou sendo consolado. Por quem? É por Deus? Pelo Deus interior. É pelo Deus interior. O Deus presente na intimidade. O Deus interior. Deus não exerce ação direta na matéria, nós aprendemos. Ele exerce ação nos corações, de dentro para fora, por meio das suas leis extraordinárias que ele estabeleceu para ordem e equilíbrio do universo. Então, a consolação é um movimento interno. A consolação ela chega para nós de fora para dentro pelo conhecimento que explica por que sofremos, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Então a consolação chega, ela entra no nosso coração por aí, é um movimento intelectivo. Primeiro movimento, mas ela se consolida quando nós aplicamos o bálsamo da virtude, que nós já temos dentro de nós, perceberam? Então, toda a questão da felicidade e do sofrimento, elas estão sob o nosso controle, a depender da vontade. A vontade. Então, quando nós trabalhamos a fé, segundo o Espiritismo, os Espíritos se não me engano, é Allan Kardec que vai dizer isso, capítulo 19, item 12. Deixa eu só me recordar aqui se o texto é de Kardec. Fé. Não, peraí, não é 12, não é 19, não. Não, é 19, sim. Eu estou avançando aqui Eu avancei aqui no 12. É o texto de um espírito protetor. A fé humana e a fé divina. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, eu quero desenvolver a resignação, eu quero me consolar de fato. Então, aí, as próprias virtudes já são a consolação instaurando-se no mundo interior, que é um desafio, porque nós estamos aqui propondo que as pessoas façam uso dessa capacidade interior que está à nossa disposição, inerente a todos. Depende de nós, da nossa vontade. O Espiritismo ajuda muito com as provas da imortalidade, a certeza da continuidade da vida, ou a certeza da reencarnação, onde nós vamos nos aperfeiçoando gradativamente. Então é isso. Comentários aí, amigos?
Não, agora não. Então vamos lá. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. É porque aquela questão é estica e encolhe, certo? Ele, ele quer libertar, mas ele está ainda saudoso, saudoso do seu passado, que eu estou fazendo. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Por exemplo, sentimento de culpa, remorso, arrependimento, por si só já são punições. Então, como eu me livro dessa punição? Vou pedir perdão, vou pedir desculpas, vou procurar reparar o mal que foi feito. Que, na verdade, eu estou reajustando o quê? O meu sentimento. Quando eu busco a reparação do erro cometido, pedindo perdão, buscando sanear o prejuízo causado, alguma coisa que foi feita, o que nós estamos fazendo na essência é trabalhando os sentimentos, para evitar que o sentimento que me levou àquela só, porque sempre é um sentimento que nos leva ao cometer faltas. Como sempre é o sentimento que nos liberta das faltas. E sempre é o sentimento que é fonte da felicidade. São as virtudes. Então, por exemplo, na regeneração, nós vamos lidar essencialmente, forma mais intensa, com nossos sentimentos. Nossos sentimentos. É o trabalho da regeneração. Nos mundos de regeneração, onde a alma penitente, enquanto a calma e o repouso acabam por se depurar, vamos lidar com essa cota de sentimento que ainda não terminou de ser depurado, viu? Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Que também nós podemos explorar do ponto de vista mais profundo. Submissão à vontade de Deus. Isso parece muito forte para aquele que tem uma certa ojeriza de religião. Mas nós podemos aí exercitar um pouco o raciocínio e tentar entender de uma forma mais inteligente. Então, por exemplo, quando Paulo vai nos dizer ali no Livro dos Espíritos que a dor é aquela instância que vai nos fazer retornar do desvio cometido, certo? Então a própria lei de Deus, ou vontade de Deus, ela nos leva a descobrir que o mal é o seu próprio remédio. Então, cultivando viciações, maus hábitos, prejudicando o próximo, nós estamos, no nosso mundo interior, alimentando sentimentos complexos. Sentimentos complexos, quaisquer sentimentos, no caso aqui os sentimentos complexos, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 7 que nós vamos estudar, todo pensamento mal resulta, pois, da imperfeição da alma. Sentimento complexo propõe ideia complexa.
Ideia complexa vai terminar alimentando hábito complexo. Lembra da emoção, esboça, o reflexo, esboça a emotividade plasma a ideia, vai por aí. Hábito complexo retroalimenta aquele sentimento complexo. Então, nós estamos fazendo um desvio, criando um foco de sofrimento interior. Então, é isso que nós entendemos como sendo a vontade de Deus subjacente, inerente, onipotente, onisciente, onipresente, que vai nos fazer voltar para o caminho correto. Por quê? Eu vou sofrer, então o que eu vou buscar? Solução para o sofrimento. E onde está a solução para o sofrimento, de forma excelente? Ensinamento de Jesus. Para ficar só com o essencial, bem-aventurança, prática das virtudes. É o que basta. Gandhi mesmo definiu que é o que basta para a felicidade. Então, não sei se eu fui claro aí, se nós entendemos aí essa instância, digamos, imanente da vontade de Deus em nós, ou não é? Uhum. Imanente. Então não adianta eu tentar ser feliz nessa linha que o egoísmo propõe, que a vaidade propõe, que a ambição propõe, que o orgulho propõe, porque não tem felicidade aí. Nós vamos crescendo exponencialmente na direção do sofrimento, desconforto, e vamos gerando complicação no meio social. Cada vez mais, não crescendo. Muito bem, amigos, o tempo esgotou. Nós não terminamos o texto. Vou terminar a leitura do texto para aqui completar aqui pelo menos o texto. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Por que nova dívida contraímos? Por quê? Porque a imperfeição está sendo alimentada. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, os que hajam vivido na ociosidade, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário, e de recomeçar a tarefa. Isso aqui é muito forte, mas o que ele está dizendo aqui? Olha, você não traz no seu coração sentimentos felizes, sentimentos nobres. Então aqui não tem como você ser feliz. É preciso recomeçar a tarefa. Nesse sentido, nós vamos entender essa. Porque aqui nós estamos trabalhando com uma parábola. Uma parábola. Então, é isso, amigos. O comentários. Então, acho que mesmo esse finalzinho que você falou já tocou bastante no que foi dito aqui, no que foi lido. Acho que já se comentou a respeito também. Sim.
Eu vejo esse final aí, esse item 12, nos faz refletir muito mais, não ficar na questão teórica mesmo, mas na aplicação, sabe? Porque as provas estão aí, né? A gente vive um mundo muito turbulento, então é exatamente entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? Então, eu acho que é importante demais a gente ter essa consciência, porque na hora que a gente passa por determinadas situações, a gente vai realmente ter essa consciência de onde nós podemos chegar com o que nós vamos estar experimentando, né? Sim. Eu só quero terminar aqui com uma frase de Emmanuel. Emmanuel tem uma frase muito interessante, se não me engano, é no Fonte Viva, quando ele diz assim: no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é o segredo. O salário aqui é a felicidade inerente à virtude. Isso é o salário, é o galardão. Então, se não tem virtude, não vai ter felicidade, consequentemente, não tem o salário, e evidentemente que o espírito não vai ser feliz no mundo espiritual, porque ele tem o componente impeditivo no coração. Tá certo? Então, na semana que vem, a gente continua a partir do... Semana que vem, não, na próxima... 15 dias. Exatamente. Continuamos aqui do item 13. Certo? Muito bem. Hoje quem faz a prece mesmo? Eu não estou me lembrando aqui. Elana. Hoje é Elana. Isso mesmo, Elana. Arthur, você fica caladinho na hora de falar. Tem que falar para o seu Fernando receber alta, que a próxima semana é dele. Uai, gente, aqui. Não, era para ser o Adir. O Adir não está aqui. Uai. Exatamente. Aí não tem Carlos, não tem Daniel, não tem Davi. Aí a letra E é Elana. Pelo menos eu sei o alfabeto sem ler. Exatamente. sabe de qual é salteado. Vamos lá, então, gente. Agradecemos por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da noite, que vem nos elevar, nos fortalecer, nos transformar. Que possamos estar conectados à espiritualidade, sempre com os melhores pensamentos, as melhores vibrações, os melhores sentimentos nobres, que possa fazer a ligação com os nossos irmãos espirituais, levando à Casa Espírita Camilo Chaves também essas vibrações, esses bons pensamentos, aos trabalhadores da casa, aos irmãos que estão ligados a esse estudo e a tantos outros da casa. Que os irmãos que não puderam estar presentes possam receber essas boas vibrações da noite. Agradecemos a todos, que assim seja. Que seja. Sim, seja.